Oi, gente, tudo bem? Então vamos começar essa videoaula incrível dessa peça que é o jogo americano Leveza. Vou mostrar os detalhes aqui para vocês, ó. É uma peça linda, ela é bem compacta, tá vendo? Ela fecha bem todos os espaços, fica uma peça linda, linda na mesa. Vou mostrar os materiais que eu utilizei. É a agulha, 3,5 milímetros que eu utilizo. Utilizo também o fio 6 barroco, esse aqui é a cor natural, eu utilizei essa cor. E a cor castanha, né? Que é essa cor aqui linda também, que deu um detalhe muito lindo. Fiz esse aqui também na cor militar, que é o verde militar, que é o fio 6 também barroco, tá? O dourado eu faço com a linha aqui da minha cidade, que é do Armarinhos Arara. E se vocês quiserem o contato também eu passo para vocês. Mas pode fazer com o fio Encanto, que fica lindo também, tá bom? Então vamos lá para a videoaula e detalhes dessa peça maravilhosa. Então vamos começar. Na primeira carreira, a gente vai fazer um anel mágico. Eu gosto de fazer o anel mágico fazendo como se fosse um eque deitado, ó. Eu coloco o fio aqui, a pontinha, passo essa ponta por cima, que aí vai lá para a linha, e pego a agulha aqui por baixo, ó, e pego esse fio devagarzinho e trago ele pra cá. Depois que eu trouxe ele pra cá, eu vou fazer, fechei o mágico e agora eu venho e fecho mais uma vez. Duas correntes. Aqui a gente vai fazer 6 pontos avelãs, separado por uma corrente. Então, eu vou começar, primeiro, ó, eu dei uma volta na agulha, agora eu venho aqui no anel mágico e pego. Você tem que fazer de uma altura que é um ponto alto, tá vendo? Eu já puxei e deixei a alcinha aqui mais alta. Pego aqui de novo o fio, passo lá de baixo e volto aqui. Segundo, pego aqui o fio, volto aqui. Terceiro, pego aqui o fio, volto aqui. Quarto, pega aqui o fio, volto lá atrás. O quinto. Então, são 5 alcinhas. 1, 2, 3, 4, 5. O ponto avelã que a gente vai fazer sempre é com 5 alças. Aí, o que eu faço? Depois que eu deixei todas essas alcinhas aqui juntas, eu vou pegar o fio, passar por baixo aqui de todos, ó. Cheguei aqui. Eu vou pegar o fio da linha e fechar. Nosso primeiro ponto avelã está pronto. Então, serão 6 pontos avelãs aqui dentro do anel mágico, separado por uma corrente. Então, eu faço uma corrente e vou começar de novo, ó. Vou fazer mais uma vez com vocês. Passo o fio na agulha, vou lá embaixo na base do anel mágico, puxo e faço a altura de um ponto alto. Volto aqui na linha, passo lá embaixo 2 vezes. Volto aqui na linha, passo lá embaixo, pego o fio 3 vezes. Volto aqui na agulha, pego o fio, vou lá embaixo 4 vezes, pego a linha aqui e busco ela lá de trás do fio do anel mágico, quinta vez. 1, 2, 3, 4, 5. Dá pra perceber que tem 5 alcinhas aqui, ó. Se você tiver com dúvida, ó, quando você terminar, ó, tá vendo que tem 1, 2, 3, 4, 5? 5 alcinhas aqui por cima. Então, são 5 pontos. O que a gente vai fazer? Pegar o fio aqui, passar por trás dela, ó, e pegar aqui e fechar. Fechou? Faz uma corrente. Então, será assim toda essa voltinha. Serão 6, aqui eu só fiz 2, eu vou fazer mais os últimos 4 pra gente ir pra segunda carreira desse jogo americano. Então, eu cheguei aqui, fiz os 6 pontos avelãs, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou fechar ele aqui, ó. Fechei, faço uma correntinha. E agora, eu vou puxar o anel mágico. Puxei. E vou
fechar essa carreira aqui, que agora a gente vai bem aqui, ó, na ponta aqui dele, ó. Vem aqui na ponta, entre esse fechamento desse ponto, puxo e faço um ponto baixíssimo, ó. Então, eu já fechei a primeira carreira. Então, vamos para a segunda carreira. Eu fechei aqui, agora eu vou fazer 2 correntes, 1, 2, e vamos fazer um ponto avelã aqui nesse espaço que a gente fechou a carreira, ó. Então, eu pego o fio da alça e pego o fio lá atrás e trago, ó. Já pego a altura de novo, 2, 3, 4, 5, 5 vezes. Ó, a alcinha, 1, 2, 3, 4, 5. Fecho aqui tudo e pego o fio e fecho o ponto avelã. Aqui também serão 12 pontos avelãs separado por uma correntinha. E como a gente vai fazer? Então, eu fiz um em cima do ponto avelã, aí eu venho aqui e faço um entre um ponto avelã e outro. Um em cima do ponto avelã, outro entre o ponto avelã e outro. Então, ao total, serão 12 separados por uma correntinha. Vou fazer mais uma vez aqui, ó, entre o ponto, ó. Peguei o fio lá, trouxe pra cá. 2, 3, 4, 5. 5. Agora, eu fecho o ponto avelã total. Ó, fechei e faço uma corrente. Agora, eu vou pegar aqui em cima desse ponto avelã. Então, no total aqui serão 12 pontos avelãs separados por uma correntinha. Então, gente, eu tô terminando a segunda carreira, olha. Eu fiz os 12 pontos avelãs, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E agora, a gente fechou aqui, fiz uma corrente e vou fechar igual a gente fecha a outra carreira, que é pegar aqui na pontinha do ponto aqui avelã e fechar com ponto baixíssimo. Olha como ficou a segunda carreira. Como eu vou utilizar outra cor aqui, eu vou cortar o fio aqui pra gente fazer com outra cor a próxima carreira, a terceira. Então, aqui eu terminei a segunda carreira, cortei o fio. Eu vou passar ele aqui pra trás, ó, vou pegar ele nesse fio aqui. Vou puxar o fio pra trás. Olha, já puxei. E eu costumo fazer venho aqui de novo no fio aqui, puxo e faço um nó já, ó, pra ficar bem apertadinho aqui, pra não correr o risco. Depois é só fazer os acabamentos, tá? Agora, a gente vai fazer a terceira carreira com outra cor. Eu peguei essa cor aqui, que eu deixei as informações tudo no começo do vídeo. Eu gosto de pegar um pouquinho mais pra cá, pra não ficar muito nó no mesmo lugar. Essa carreira, a gente vai fazer 24 pontos avelãs. Eu começo amarrando o fio aqui, ó. Eu comecei entre 2 pontos, tá? Mas você pode começar em cima de um ponto, da sua preferência. Eu amarro o fio aqui e vamos começar da mesma forma. Ó, eu venho e faço uma corrente, 2 correntes. Quando eu faço isso, eu já venho fazer o ponto avelã, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Faço 5 alcinhas e venho aqui e fecho. Agora, a gente vai fazer uma corrente e vem pra cima do ponto aqui próximo, ó. Então, serão 24 pontos avelãs, sendo que um é em cima do ponto avelã e o outro é entre os pontos avelãs. No total, tem que ter 24 separados por uma corrente, ok? Então, eu vou fazer essa carreira aqui, ó, fecho o ponto avelã e faço uma corrente. Você tem que meio que padronizar os seus pontos para ter o mesmo tamanho, tá?
você vai colocando aqui a altura de todos os pontos na mesma altura para ficar bem homogêneo os pontos, tá? Então, eu vou fazer aqui os 24 e já volto com você pra gente fazer a próxima carreira. Então, aqui eu fiz os 24 pontos avelãs, separado por uma corrente. Vou terminar aqui, ó. Fechei o último, faço uma correntinha e já pego aqui no meio do ponto avelã que a gente começou e fecho. Nesse aqui que eu tô fazendo, eu vou fazer agora uma cor de cada aqui carreira, igual esse aqui, ó. Tá vendo? Igual esse. Então, eu vou mudar de cor de novo. Então, o que que eu faço? Eu corto o fio, mas se você quiser fazer duas carreiras de uma cor, todo ele de uma cor também fica bonito. É escolha sua. Eu vou fazer aqui também ensinando como que troca o fio, tudo certinho. Já vou passar o fio aqui pra trás, ó. E vou dar um nozinho aqui no próximo ponto pra não soltar, ó. Eu já pego o fio lá, puxo e aperto aqui, ó. Que aí não tem perigo de soltar, até a gente fazer o arremate. Vou voltar com o fio cru, que é o número 6, e vou prender aqui, ó. E já vou começar a próxima carreira, que é a quarta. Então, na quarta carreira, eu comecei com outro fio, amarrei ele ali, fiz uma corrente, mais uma corrente. Aqui, a gente vai fazer um ponto avelã com 5 alcinhas, né? 1, 2, 3, 4, 5. Fiz um ponto avelã, fechei ele. Eu vou vir para o próximo espaço aqui, tá? Não vou para cima do ponto, eu vou para o próximo espaço, ok? Aqui, essa carreira, a gente vai trabalhar entre os pontos avelãs, não em cima dele, ok? Aí, eu venho para esse próximo e faço outro ponto avelã sem corrente aqui, ó, tá bom? Venho pro próximo e faço outro ponto avelã. 2, 3, 4, 5. Fiz 5, fecho o ponto avelã. Então, ficou 2 pontos avelãs juntos, né? Separados aqui só por um ponto avelã de base. Peguei só entre eles. Agora, a gente vai fazer 2 correntes. 1, 2. E a gente vai para esse próximo ponto aqui. Entre esses, a correntinha de base. 2, 3, 4, 5. 5. Fecho da mesma forma e vou pro próximo ponto ali, entre esses 2 pontos aqui. Faço mais um ponto avelã. 1, 2, 3, 4, 5. Fechei, ponto avelã, e agora a gente faz 2 correntes. 1, 2. Então, nessa carreira vai ser 2 pontos avelãs juntos. E quando você terminar os 2 sem corrente, você faz 2 correntes e vem pro próximo, faz 2. Então, no total, serão 12 grupinhos de 2 pontos avelãs juntos, separado por 2 correntes, ok? Faz um ponto avelã entre o ponto, faz o outro sem corrente, aí no próximo você faz 2 correntes. No próximo, você faz um ponto avelã sem corrente, outro ponto avelã sem corrente. No próximo, você faz 2 correntes. Então, no total, vai ter 12 grupinhos desse de 2 pontos avelãs. Então, eu vou fazer essa carreira aqui e já volto com vocês quando eu terminar ela, pra gente começar a quinta carreira, ok? Então, agora eu tô terminando, ó, 1, 2, 3, a quarta carreira. Fiz aqui o último bloquinho de 2 pontos avelãs juntos sem corrente. Vou fazer 2 correntes aqui pra fechar essa carreira, porque eu vou mudar de cor, ok? Lembrando que você pode usar a sua criatividade aí e usar várias cores, uma carreira de cada cor, que vai ficar lindo também, ok?
Vou cortar o fio aqui pra gente começar a quinta carreira. Então, eu vou começar a quinta carreira, eu vou começar nesse espaço de 2 correntes aqui, vou amarrar o fio, igual eu fiz nas outras carreiras, lembrando que eu cortei o fio aqui, já fiz um nozinho pra não soltar. Vou aqui fazer fechei o ponto, 2. Aqui, a gente vai fazer 2 pontos avelãs juntos nesse espaço aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Um ponto avelã e fecha, tá? Agora, você chega ele pra cá, que tem que caber 2 pontos avelãs aqui, tá? Então, eu vou fazer mais um. 1, 2, 3, 4, 5. Mais um ponto avelã no mesmo espaço, sem corrente, tá? Então, ficaram 2, tá vendo? Agora, a gente vai vir para esse espaço aqui do meio, ó. Aí, para esse espaço aqui do meio, que os dois embaixo estão juntinhos, você vai fazer uma corrente. E agora, você vai fazer um ponto avelã aqui no meio, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Fiz o ponto avelã, fechei ele, vou fazer mais uma corrente. Aí, eu venho pro espaço de base aqui de 2 correntes. O que que eu vou fazer? Vou fazer 2 pontos avelãs aqui. 3, 4, 5. 5 alcinhas, né, do ponto avelã. E eu venho e faço mais um sem corrente aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Fecho. Pronto, ficou assim, ó. Ok? E aqui eu faço uma corrente e já venho para esse espaço aqui que tem os dois juntinhos sem corrente e faço mais um ponto avelã. Então, essa carreira é dessa forma. 2, 3, 4, 5. Deixa eu só terminar esse ponto avelã aqui. Aí, eu faço uma corrente e vou pro próximo. Então, a quinta carreira é: você vai fazer 2 pontos avelãs juntos, sem corrente, nessa base que tem 2 correntes, nessas bases aqui, ó. E quando estiver os pontos avelãs juntinhos, você vai fazer uma corrente, um ponto avelã, uma corrente. Então, serão 2 pontos avelãs, uma corrente, um ponto avelã, uma corrente. 2 pontos avelãs juntos, sem corrente. No próximo, um ponto avelã separado por uma corrente. Então, vai ser toda a carreira dessa forma, ok? Eu vou terminar ela aqui e aí eu volto para continuar com vocês a sexta carreira. Então, eu estou terminando a quinta carreira, tá? Fiz uma corrente aqui, porque a gente fez duplo aqui sem corrente. No meio aqui, a gente faz aquele ponto avelã com 2 correntes ao redor. Vou fechar igual a gente fecha, dentro do ponto avelã aqui próximo. E eu vou cortar o fio, porque eu vou mudar de cor de novo. Na sexta carreira, eu cortei o fio, já fiz um nozinho aqui. Fiz o nozinho com a próxima cor que eu vou utilizar, faço 1, 2 correntes aqui e vou fazer um ponto avelã aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Nessa carreira, a gente vai fazer pontos avelãs entre os espaços, ó. Entre todos os espaços, não em cima do ponto avelã, entre eles, tá? De base. E não vamos fazer corrente. Então, toda essa carreira será de pontos avelãs sem corrente, tá? Utilizando os espaços de base entre os pontos avelãs de base, tá? Então, aqui, ó, fiz o segundo, fecho, já vou pro próximo espaço, ó. 1, 2, 3, 4, 5, fecho o ponto avelã e vou para outro espaço. Então, eles vão ficar juntinhos assim, tá vendo? Uso o espaço aqui das correntinhas, uso esse espaço, todos os espaços, ok? Então, aqui, gente, eu terminei a sexta carreira, ó.
ela fica bem apertadinha e você vai ajustando, porque se aumentar aqui, aí vai embolorar os pontos aqui, não vai dar certo. Então, essa carreira toda ela é sem correntinha entre os pontos avelãs, né? Eu vou fechar ela aqui, igual a gente fecha as outras, né? Vem aqui, bem aqui, ó, nesse meioinho do ponto e fecho. E eu vou cortar o fio porque eu vou fazer outra cor aqui, a 7ª carreira. Então, aqui, vou começar a 7ª carreira, vou utilizar a outra cor, né? Amarrei o fio, fiz uma corrente, 2 correntes. Essa carreira vai ser toda de um ponto avelã e uma corrente. Um ponto avelã e uma corrente, tá? 1, 2, 3, 4, 5 alcinhas, como sempre, fecho. E agora faço uma correntinha e venho para o próximo espaço. Então, a gente vai utilizar só entre os pontos avelãs, tá? Essa carreira só vai ser entre os pontos avelãs. Não vai ser em cima do ponto, tá? Então, eu fiz aqui, ó, mais um ponto avelã e faço uma corrente. Então, toda essa carreira vai ser um ponto avelã, uma corrente, um ponto avelã e uma corrente. Se você quiser adiantar o seu trabalho também, a 8ª vai ser desse mesmo jeito. Entre os pontos avelãs de base, você vai fazer um ponto avelã e uma correntinha. Então, a 7ª e 8ª é nesse formato, tá? Um ponto avelã e uma corrente, ok? Só vou mudar, vou terminar a 7ª aqui e volto para a 8ª. Gente, aqui eu terminei a 7ª carreira, ó. Vou fechar igual a gente fecha todas as outras carreiras, coloca aqui. Ah, e outra dica, né? Se você estiver fazendo uma cor só, como essas carreiras são entre os pontos avelãs, então o que você faz? Você vem pra cá, né? E faz 1, 2 e continua fazendo aqui normal, ok? Como eu estou fazendo uma carreira de cada cor, então eu já terminei aqui, eu corto o fio. Lembrando que agora a 8ª carreira é igual a essa 7ª, tá? Que é um ponto avelã, uma corrente, ponto avelã, corrente entre os pontos aqui, ok? Vou amarrar o fio aqui normalmente e vamos começar a carreira número 8, tá? Aí a peça vai ficando linda, né? Muito detalhada. Eu amei a textura também que fica a peça. Então, eu faço 1, 2 e vamos fazer 5 vezes. 1, 2, 3, 4, 5. Fecha o ponto avelã e faz uma corrente. Então, assim será toda a carreira número 8, tá? Na 9ª carreira, eu terminei a 8ª, né? Fiz um ponto avelã e uma corrente, igual à 7ª, são iguais. Agora, na 9ª carreira, eu já peguei o outro fio que eu vou utilizar, amarrei aqui. Vou fazer uma corrente, 2, e vou fazer um ponto avelã aqui com 5 alças, 2, 3, 4, 5. Vou fechar ele e vou fazer uma corrente. No próximo, eu vou fazer 2 pontos avelãs juntos. Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Venho aqui, fecho e faço mais um nesse espaço, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Fecho. Então, ficou um ponto avelã sozinho, 2 aqui juntinhos sem corrente, aí eu venho aqui e faço uma corrente e faço um ponto avelã aqui sozinho, tá? Então, essa carreira será desse jeito, 2 pontos avelãs juntos e um sozinho separado com a corrente lá e de cá, ok? Igual essa carreira que a gente fez aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. A 5ª carreira a gente fez desse jeito, então a 9ª é da mesma forma. Você vai fazer 2 pontos avelã juntos sem corrente, uma correntinha, um ponto avelã sozinho. Não tem problema você começar em qualquer lugar, tá bom? Então, eu vou fazer ela aqui. Quando eu terminar, a gente volta para fazer a 10ª carreira, que aí depois da 10ª, a gente tá
nessa verde aqui, a 10ª é essa aqui, e a gente já vai começar com o dourado, tá? Que esse jogo americano é bem fácil de fazer, a gente já vai pra 10ª agora, a próxima. Depois tem a 11ª, 12ª, 13ª. Então, são 13 carreiras, bem facinho de fazer. Já vou terminar aqui a 9ª e a gente faz a 10ª, tá bom? Então, eu tô terminando aqui a 9ª carreira. Fiz os 2 pontos avelãs juntos sem corrente, fiz uma correntinha aqui, que vai encontrar com o que a gente fez sozinho, né? Fecha aqui e vamos começar a 10ª carreira, tá? Eu vou usar outra cor aqui pra começar a 10ª. Na 10ª carreira, eu vou começar entre esses 2 pontos que a gente fez aqui, ó, juntinhos sem corrente, tá? Eu vou começar aqui, vou puxar o fio, amarrar igual a gente amarra, aperta e vou fazer 2 correntes, 1, 2, e vou fazer o ponto avelã normal. 1, 2, 3, 4, 5. Fiz os 5, agora eu vou fechar o ponto avelã e fazer uma corrente, tá? Agora, aqui, nesses espaços que a gente fez uma corrente, a gente vai fazer um ponto avelã aqui, 2, 3, 4, 5. Faz um ponto avelã e fecha ele. E você já vai para esse espaço de cá, ó, sem fazer corrente. E faz um ponto avelã, 2, 3, 4, 5. Faz um ponto avelã e fecha. Aí, para esse ponto avelã aqui junto, você vai fazer uma corrente e vai fazer um ponto avelã aqui, ó. 2, 3, 4, 5. Fecha o ponto avelã e faz uma corrente. E nesses 2 espaços, você vai fazer o ponto avelã sem corrente. 1, 2, 3, 4, 5. Fecho o ponto avelã e já vou pro outro espaço, ó. Já dou a volta na agulha e vou pro outro. 2, 3, 4, 5. Então, essa carreira vai ser na base, quando tem 2 avelãs juntos, a gente vai fazer um ponto avelã com 2 correntes. E no espaço que tem as correntinhas, você vai fazer ponto avelã juntinho. Vocês entenderam? Ó, um ponto avelã e um ponto avelã juntos sem corrente, nesses espaços que tem correntinha de base. Aí, você vai fazer uma correntinha e um ponto avelã e uma correntinha nesse espaço que tem o ponto avelã juntinho. Nesses 2, você faz o ponto avelã aqui e aqui sem corrente. Aqui com corrente, um só. Aqui sem corrente, tá? Eu vou fazer essa carreira então, que é a 10ª. Aí, a gente já vai começar a fazer o bico. Falta 3 carreiras aqui só. Então, eu estou terminando a 10ª carreira. Eu mostrei pra vocês, faz um ponto aqui nesses 2 pontos de base com a corrente e aqui faz pontos juntos sem corrente. Vai pra cá, eu fiz a última carreirinha aqui, o último ponto aqui, fiz uma correntinha, né, porque encontra com esse aqui. E eu vou fechar aqui e agora a gente vai utilizar a linha dourada pra fazer essa outra carreira. Pra gente fazer as 3 carreiras pra terminar. Então, agora eu vou começar a primeira carreira do bico e eu vou começar aonde a gente fez aqueles 2 pontos avelãs duplos sem corrente. Eu vou amarrar o fio dourado aqui, tá? E vou fazer um ponto baixo aqui, tá bom? Ó, aí eu venho, pego o fio aqui e faço um ponto baixo. Tá? Eu faço ele mais frouxinho, se você vê que tá apertadinho, aí você faz 2 correntes. Como eu faço mais solto o fio, aí eu faço uma corrente só. Aí eu passo o fio na agulha e vou para esse próximo espaço aqui, ó. E faço um ponto avelã igual a gente fez. 2, 3, 4, 5.
5 pontos. Agora, eu vou fazer mais um ponto avelã. Eu fechei ele aqui e vou fazer mais um ponto avelã no mesmo lugar. 1, 2, 3, 4, 5. Aí, eu fecho ele e fica assim, ó, 2 pontos avelãs juntos, sem corrente aqui no meio, tá? Faço uma corrente e faço um ponto baixo aqui, ó. Faço um ponto baixo, faço a corrente. Se você vê que tá bem apertado esses espaços, aí você faz 2 correntes, ok? Agora, eu venho pra cá e faço 2 pontos avelãs juntos sem corrente. 3, 4, 5. Fecho e venho e faço outra aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Fecho o ponto avelã, faço uma corrente e venho para esse próximo espaço e faço um ponto baixo e uma corrente. E vou pro próximo, ok? Então, a nossa carreira vai ser toda assim. Um ponto baixo, uma corrente, depois eu faço 2 pontos avelãs juntos sem corrente, vai para o próximo espaço, faz uma corrente, um ponto baixo, uma corrente, assim a gente repete, tá? Essa é a carreira número 11, falta a 12 e a 13 pra gente terminar. Vou terminar ela aqui e já volto com vocês para fazer a número 12. Então, eu cheguei no final dessa carreira, né? Fiz uma correntinha aqui pra fechar aqui. Eu vou entrar aqui, ó, nesse ponto que eu fiz, fecho e já puxo o fio aqui pra cortar o fio e a gente vai começar a outra carreira, que é a 12ª, tá? Eu vou cortar o fio aqui, vou amarrar ele, porque como esse fio aqui desfia muito, eu prefiro amarrar ele aqui umas 2 vezes. Já desço ele pra cá, ó, e vou amarrar com esse fio que tá aqui. Vou subir esse fio aqui e vou amarrar aqui. Pego o fio, amarro umas 3 vezes, 1, 2, 3. Aí já fica amarradinho aqui, ó. Eu gosto de fazer um nozinho aqui também na pontinha do fio, para ele não desfiar. Eu já faço um nozinho aqui até eu fazer o arremate, ele não desfiar e a gente não conseguir fazer o arremate, tá? Aqui, ó, aí já fica 2 nozinhos lá e 3 aqui. Agora, a gente vai começar a outra carreira. Nessa outra carreira, a gente vai utilizar o fio com esse tom palha. Então, eu vou começar um pouquinho pra cá, pra não ficar arremates juntos. Vou pegar em cima desse ponto baixo aqui, ó. Vou puxar o fio pra cá e vou amarrar, ó. Aí, aqui eu faço um ponto baixo, pego aqui e faço como se fosse um ponto baixo, tá? Agora, eu vou fazer 2 correntes, 1, 2, ok? E venho pra cá, ó, pra esse meio do ponto avelã, ó, e faço um ponto avelã, 2, 3 alcinhas, 4 alcinhas, 5 alcinhas e fecho o ponto avelã aqui, ó. E venho e faço mais um ponto avelã aqui no mesmo lugar. 1, 2, 3, 4, 5. Fecho também. Depois que eu fechei, eu venho e faço 2 correntes. 1, 2. E venho pra cá, pro ponto baixo. E fica assim, ó, tá vendo? Ó. 2 pontos avelãs juntos, no mesmo lugar dos pontos avelãs de base. Faço 2 correntes de volta. E já venho pra cá pro espaço, ó. Faço um ponto avelã e depois outro aqui no mesmo espaço. 3, 4 alcinhas, 5 alcinhas.
Vou fechar aqui e fazer mais uma aqui. Então, essa carreira é assim. Fica 2 pontos avelãs juntos aqui sem corrente. 5 alcinhas, 2 pontos avelãs juntos sem correntes. Vem pra cá, faz 2 correntes pra fechar aqui, ó. Fecho com ponto baixo e volto a fazer 2 correntes e 2 pontos avelãs, 2 correntes, ponto baixo, 2 correntes, 2 pontos avelãs, ok? Todos eles aqui no meio são sem corrente. E aqui tem 2 correntinhas para fazer o ponto baixo, de cá e de cá. Então, eu vou fazer ela aqui completa e volto para vocês, para a gente fazer a última carreirinha aqui, que é o acabamento do dourado. Então, eu tô terminando essa carreira aqui, fiz as 2 correntinhas e vou fechar aqui nesse ponto que a gente começou, que é o ponto baixo. E corto o fio, porque a gente vai usar o dourado de novo. Então, agora a gente vai para a última carreira, que é a 13ª, tá bom? Já volto aqui com vocês, eu vou amarrar o fio aqui atrás e já volto pra gente terminar. Então, aqui a última carreira, eu amarrei o fio dourado bem aqui nesse ponto baixo que a gente fez aqui no meio. Então, eu vou puxar aqui, fazer um ponto baixo normal. Eu vou fazer uma correntinha e a gente vai aqui pro meio dos pontos avelãs, ó, bem aqui pro meio. Passa o fio na agulha e agora a gente vai fazer um ponto alto, quer dizer, um ponto alto, ó, e 3 correntes. E a gente vem aqui, pega essa alça aqui e essa alça pra fazer um ponto picô. E faz um ponto baixo aqui. E vem pro próximo ponto alto, ó. Faz mais um ponto alto, 3 correntinhas. E pego essas 2 alcinhas aqui de baixo, ó. Tá vendo? E faço um ponto baixo. Mais um ponto alto. 1, 2. Mais um ponto picô, 3 correntes, pego essas 2 alças aqui e faço um ponto baixo. E mais um ponto alto. Então, serão 4 pontos altos com 4 picôs, tá? 1, 2, 3. E eu pego as 2 alcinhas aqui e faço um ponto baixo, ó. E agora, coloco uma corrente e venho aqui e faço um ponto baixo aqui. Uma corrente. Então, aqui eu fechei com um ponto baixo, fiz uma correntinha e vou pro próximo ponto avelã aqui, ó. E entro aqui e faço um ponto alto, igual a gente fez, e um ponto picô, 3 correntinhas e um ponto baixo aqui para fechar o ponto picô. Então, assim, a gente vai fazer toda essa carreira dessa forma. Serão 4 pontos altos aqui com ponto picô. Aqui eu tô no segundo. Ó, segundo. Vou fazer mais um ponto alto. E 3 correntinhas. E pego essas 2 alcinhas aqui, lembrando, e faz um ponto baixo. Mais uma vez. Um ponto alto, 3 correntinhas e fecha aqui com ponto baixo. E agora, a gente faz uma correntinha para fechar lá com ponto baixo, ó. Uma correntinha, fecha com ponto baixo e faz mais uma correntinha e vai lá pro próximo ponto picô. Então, vai ficando assim, olha que linda que vai ficar na peça. O bico, tem até esse verde aqui também, ó, que ficou lindo o detalhe, né? Então, eu vou terminar essa carreira aqui e volto pra vocês pra finalizar ela e fazer os arremates. Então, gente, eu terminei aqui a carreira do bico, ó. Fiz ela toda, agora eu fiz uma corrente aqui e vou finalizar aqui nesse ponto baixo. Vou puxar o fio aqui.
E já vou cortar o fio aqui pra gente fazer o arremate aqui. Pra cortar o fio, amarrar tudo direitinho, tá? Eu já vou puxar ele aqui pra baixo, pra não correr risco de soltar. Vou puxar ele aqui pra baixo. E já vou amarrar ele com esse aqui, fazer da mesma forma que a gente fez a segunda carreira aqui do bico, a primeira carreira do bico. Amarrei, amarrar as pontinhas também, pra não correr risco de soltar aqui e não conseguir fazer o arremate, ok? E tá pronta a nossa peça, agora a gente vai fazer os arremates. O que eu faço aqui, o arremate, ó. Eu pego o fio aqui, como tem duas alças aqui, né, por exemplo, aqui e aqui, eu vou trazendo essa alça aqui para cima, ó. Aqui pra cima, venho aqui nessas alcinhas, enfio a agulha aqui, nessa alça aqui, ó, que subiu da corrente, pego esse fio, trago ele. Trago ele, eu amarro ele aqui, ó. Amarro uma vez, amarro duas vezes, ok? Ó, aí fica bem amarradinho, ó, nem dá pra ver aqui. Fica bem amarradinho. E pra disfarçar, assim, pra esconder o fio, eu passo pra cá, passo o fio pra cá. E o outro também, aqui de baixo, ó. Só pra não correr o risco de soltar. E agora eu passo cola aqui pra finalizar. Eu gosto de usar a cola pano, mas você usa a sua, da sua preferência. Eu passo um pouquinho de cola aqui, já aperto aqui, ó, pra ficar um arremate bem bonitinho, pra não nem ver, ó, que arrematou. E corto os fios aqui, ó. Ok, aí, ó, fica bem arrumadinho o arremate. Então, no arremate do dourado, a gente amarrou. Eu já passo cola bem aqui, onde a gente fez o nozinho, ó. Passo bastante cola até lá nos fios lá embaixo, pra não correr risco de soltar. E eu trago esse fio um pouquinho pra cá e passo cola nele também, só pra esse fio não ficar solto aqui, tá? Eu venho aqui nessa correntinha que a gente subiu e puxo o fio aqui, ó. E vou trazendo ele pra cá, no ponto picô aqui, ó, trouxe ele. E agora aqui eu passo a cola. Da mesma forma, eu faço do outro lado, só pra não ficar o nó ali, tudo junto com o fio cortado, tá? E pra ter mais uma segurança também. Faço da mesma forma pra cá, ó. Trago o fio aqui pra essa corrente e trago o fio aqui pra dentro do ponto picô aqui e corto o fio e passo cola. Passo cola em redor dele todo, porque esse fio aqui desfia muito, né? Então, a gente tem que ter bastante cuidado. Eu até espero um pouquinho a cola fazer efeito, aí eu corto aqui, que aí fica um arremate bem bonito, tá bom? Para o fio dourado também. Então, eu vou fazer isso em todos os arremates aqui, encontrando os fios pra gente conseguir fazer um arremate bem bonito e bem disfarçado, que não consegue nem ver, tá vendo? Eu fiz aqui, ó, nem dá pra ver, tá? Já vou mostrar a peça pronta pra vocês. Então, gente, eu finalizei a peça, né? Fiz todos os arremates aqui, ó, tanto é que dá pra ver que não vê onde a gente arrematou, fica bem bonito, bem detalhado, ó, bem escondidos os arremates, olha que lindo. E essa peça ficou com um tamanho de 38 centímetros, tá? Ela tem 38 centímetros, então depende também da sua tensão de pontos, vai ficar em média 38,
37, 39, né? Que sempre aumenta um centímetro ou outro. Tá? Espero que vocês tenham gostado da videoaula. Até mais!